Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 30, as atividades dos prachetas. Vidura perguntou a Maitreya: ó Brahmana, anteriormente falaste sobre os filhos de Pratinabarri e me informaste que eles satisfizeram a personalidade de Deus cantando uma canção composta pelo Senhor Shiva. O que obtiveram eles dessa maneira? Meu querido Bharhaspatya, o que obtiveram os filhos do rei Barrisati, conhecidos como os prachetas, depois de se encontrarem com o Senhor Shiva, que é muito querido pela personalidade de Deus, o outorgador da liberação? Com certeza, eles foram transferidos ao mundo espiritual. Mas, à parte disto, o que obtiveram eles dentro deste mundo material, quer nesta vida, quer em outras vidas? O grande sábio Maitreya disse: os filhos do rei Pratinabarri, conhecidos como os prachetas, praticaram rigorosas austeridades dentro da água do mar para cumprirem a ordem de seu pai. Cantando e repetindo os mantras dados pelo Senhor Shiva, eles foram capazes de satisfazer o Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Ao fim de 10.000 anos de rigorosas austeridades praticadas pelos prachetas, a personalidade de Deus, em recompensa por suas austeridades, apareceu ante eles sob sua forma tão prazenteira. Isto satisfez os prachetas e mitigou o esforço de suas austeridades. A personalidade de Deus, aparecendo sobre os ombros de Garuda, parecia uma nuvem repousando no topo da montanha conhecida como Meru. O corpo transcendental da personalidade de Deus estava vestido com atrativas roupas amarelas, e seu pescoço enfeitado com a joia conhecida como Kaustubamani. O brilho do corpo do Senhor dissipou toda a escuridão do universo. O rosto do Senhor era muito belo e sua cabeça estava enfeitada com um elmo brilhante e ornamentos dourados. O elmo era cintilante e estava muito belamente pousado sobre sua cabeça. O Senhor tinha 8 braços, cada um portando uma arma específica. O Senhor estava cercado por semideuses, grandes sábios e outros associados. Todos eles estavam ocupados a serviço dele. Garuda, o transportador do Senhor, glorificava o Senhor com hinos védicos, batendo suas asas. Garuda parecia um habitante do planeta conhecido como Kinaraloka. Em volta do pescoço da personalidade de Deus pendia uma guirlanda de flores que alcançava seus joelhos. Seus 8 fortes e alongados braços estavam decorados com aquela guirlanda, a qual desafiava a beleza da deusa da fortuna. Com um olhar misericordioso e uma voz igual ao trovão, o Senhor dirigiu-se aos filhos do rei Pratina Barrisati, que eram muitíssimo rendidos a ele. A personalidade de Deus disse: meus queridos filhos do rei, estou muito satisfeito com as relações amistosas entre vós. Estais todos empenhados em uma só ocupação, o serviço devocional. Estou tão satisfeito com vossa amizade mútua que desejo-vos toda a boa fortuna.
Agora podeis pedir-me qualquer bênção. O Senhor prosseguiu: aqueles que se lembrarem de vós todas as noites de todos os dias, tornar-se-ão amigáveis com seus irmãos e com todas as entidades vivas. Aqueles que me oferecerem as orações compostas pelo Senhor Shiva, tanto de manhã quanto à noite, receberão minhas bênçãos. Dessa maneira, eles poderão tanto satisfazer seus desejos quanto alcançar boa inteligência. Como aceitastes com prazer dentro de vossos corações as ordens de vosso Pai, e cumpristes estas ordens muito fielmente, vossas qualidades atrativas serão celebradas em todo o mundo. Vós tereis um belo filho que não será de modo algum inferior ao Senhor Brahma. Consequentemente, ele será muito famoso em todo o universo, e os filhos e netos gerados por ele encherão os 3 mundos. Ó filhos do rei Pratinabarrisati, a moça da sociedade celestial chamada Pranloka deixou a filha de Kando, de olhos de lótus, aos cuidados das árvores da floresta. Então ela regressou ao planeta celestial. Esta filha nasceu da cópula da Apsara chamada Pranloka com o sábio Kando. Depois disso, a criança que fora deixada aos cuidados das árvores começou a chorar de fome. Nessa altura, o rei da floresta, a saber, o rei do planeta Lua, por compaixão pôs seu dedo, do qual fluía néctar, dentro da boca da criança. Assim, a criança foi criada pela misericórdia do rei da lua. Uma vez que todos vós sois muito obedientes às minhas ordens, peço-vos que vos caseis imediatamente com essa moça, que é tão bem dotada de beleza e boas qualidades. Seguindo a ordem de vosso Pai, criai progenie através dela. Todos vós, irmãos, sois da mesma natureza, sendo devotos e filhos obedientes de vosso Pai. Do mesmo modo, esta moça também é da mesma classe e é dedicada a todos vós. Assim, tanto a moça quanto vós, os filhos do rei Pratinabarrisati, estáis na mesma plataforma, unidos em nome de um princípio comum. Então, o Senhor abençoou todos os prachetas, dizendo-lhes: meus queridos príncipes, por minha misericórdia, podeis gozar de todos os recursos deste mundo, bem como do mundo celestial. Na verdade, podeis desfrutar de tudo isso sem obstáculos e com pleno vigor por 1 milhão de anos celestiais. Depois disso, desenvolvereis serviço devocional inadulterado a mim e livrar-vos-ei de toda a contaminação material. Nessa altura, estando inteiramente desapegados do gozo material nos ditos planetas celestiais, bem como nos planetas infernais, retornareis ao lar, retornareis ao Supremo. Aqueles que se dedicam a atividades auspiciosas de serviço devocional, de certo compreendem que o desfrutador ou beneficiário último de todas as atividades é a personalidade de Deus. Assim, ao agirem, eles oferecem os resultados à personalidade de Deus e passam a vida sempre absortos em tópicos sobre o Senhor. Mesmo que tais pessoas estejam participando da vida familiar,
elas não são afetadas pelos resultados de suas ações. Ocupando-se sempre em atividades de serviço devocional, os devotos sentem-se cada vez mais revigorados e novos em todas as suas atividades. O ser onisciente, a superalma dentro do coração do devoto, faz com que tudo fique cada vez mais viçoso. Os advogados da verdade absoluta conhecem isto como a posição Brahman. Nessa fase liberada, Brahma Bhuta, ninguém jamais fica confuso. Tampouco se lamenta ou se torna desnecessariamente jubiloso. Isto deve-se à situação Brahma Bhuta. O grande sábio Maitreya disse: depois que a personalidade de Deus falou assim, os prachetas puseram-se a oferecer-lhe orações. O Senhor é o outorgador de todo o sucesso na vida e o benfeitor supremo. Ele também é o amigo supremo, que elimina todas as condições miseráveis experimentadas por um devoto. Com a voz embargada devido ao êxtase, os prachetas começaram a oferecer orações. Eles estavam purificados pela presença do Senhor, o qual se encontrava pessoalmente perante eles. Os prachetas falaram assim: querido Senhor, vós nos aliviais de toda a espécie de aflições materiais. Vossas magnânimas qualidades transcendentais e vosso santo nome são plenamente auspiciosos. Esta conclusão já é peremptória. Sois mais veloz do que a velocidade da mente e das palavras. Não podeis ser percebido pelos sentidos materiais. Portanto, oferecemo-vos repetidamente respeitosas reverências. Querido Senhor, tomamos a liberdade de oferecer-vos nossas reverências. Quando a mente está fixa em vós, o mundo de dualidade, apesar de ser um lugar feito para o gozo material, parece insignificante. Vossa forma transcendental é plena de bem-aventurança transcendental. Portanto, prestamo-vos nossos respeitos. Vossos aparecimentos como o Senhor Brahma, o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva destinam-se ao propósito de criar, manter e aniquilar esta manifestação cósmica. Querido Senhor, oferecemo-vos nossas respeitosas reverências, porque vossa existência é inteiramente independente de todas as influências materiais. Vossa onipotência sempre afasta as condições miseráveis do devoto, pois vosso cérebro planeja como fazê-lo. Viveis em toda a parte como Paramatma. Portanto, sois conhecido como Vasudeva. Além disso, aceitais Vasudeva como vosso pai e sois célebre pelo nome Krishna. Sois tão bondoso que sempre aumentais o prestígio de todos os vossos devotos. Querido Senhor, oferecemo-vos nossas respeitosas reverências, porque de vosso abdômen brota a flor de lótus, a origem de todas as entidades vivas. Estais sempre enfeitado com uma guirlanda de lótus, e vossos pés assemelham-se à flor de lótus, com toda a sua fragrância. Vossos olhos são como as pétalas de uma flor de lótus. Portanto, oferecemo-vos sempre nossas respeitosas reverências. Querido Senhor, a roupa que usais é amarelada, como o estigma de uma flor de lótus, mas ela não é feita de nada material.
já que viveis no coração de todos, sois a testemunha direta de todas as atividades, de todas as entidades vivas. Oferecemos-vos repetidamente nossas respeitosas reverências. Querido Senhor, nós, almas condicionadas, estamos sempre encobertos pela ignorância no conceito corpóreo de vida. Portanto, preferimos sempre as condições miseráveis da existência material. A fim de libertar-nos dessas condições miseráveis, aparecestes sob esta forma transcendental. Isto vem provar vossa ilimitada e imotivada misericórdia para com aqueles entre nós que estão sofrendo dessa maneira. O que dizer, então, dos devotos pelos quais vós sempre sentes inclinação favorável? Querido Senhor, vós sois o exterminador de todas as coisas inauspiciosas. Sois compassivo para com vossos pobres devotos, através da expansão de vossa Artya Vigraha. Com certeza deveis pensar em nós como vossos servos eternos. Querido, quando o Senhor, por sua compaixão natural, pensa em seu devoto, é somente este processo que proporciona a satisfação de todos os desejos do devoto neófito. O Senhor encontra-se no coração de cada entidade viva, mesmo que seja uma entidade viva muito insignificante. O Senhor conhece tudo sobre a entidade viva, incluindo todos os seus desejos. Muito embora sejamos muito insignificantes, por que o Senhor desconheceria nossos desejos? Ó Senhor do Universo, vós sois o verdadeiro mestre da ciência do serviço devocional. Estamos satisfeitos de que vossa onipotência seja a meta última de nossas vidas, e oramos que sempre fiqueis satisfeito conosco. Por favor, dai-nos esta bênção. Não desejamos nada além de vossa plena satisfação. Querido Senhor, portanto, queremos implorar vossa bênção, porque sois o Supremo, além de toda a transcendência, e porque são infinitas as vossas opulências. Consequentemente, sois célebre pelo nome de Ananta. Querido Senhor, quando a abelha se aproxima da árvore celestial chamada Parijata, ela certamente não deixa a árvore porque não necessita fazê-lo. De forma semelhante, agora que nos aproximamos de vossos pés de lótus e nos refugiamos neles, que outra bênção podemos pedir-vos? Querido Senhor, enquanto tivermos que permanecer dentro deste mundo material, devido à nossa contaminação material, e tivermos que vagar de uma espécie de corpo a outro e de um planeta a outro, oramos que possamos nos associar com aqueles que se dedicam a conversar sobre vossos passatempos. Oramos por esta bênção, vida após vida, em diferentes formas corpóreas e em diferentes planetas. Não se pode comparar nem sequer um segundo de associação com um devoto puro com a transferência a planetas celestiais ou com a imersão na refulgência Brahman em completa liberação. Para entidades vivas destinadas a abandonar o corpo e morrer, a associação com devotos puros é a bênção mais elevada.
Sempre que os tópicos puros do mundo transcendental são discutidos, os membros da audiência se esquecem de toda a espécie de anseios materiais, pelo menos durante esse tempo. Não apenas isto, mas eles não sentem mais inveja um dos outros, nem sofrem de ansiedade ou temor. O Senhor Supremo, Narayana, está presente entre devotos ocupados em ouvir e cantar o santo nome da personalidade de Deus. O Senhor Narayana é a meta última dos sannyasis, os membros da ordem de vida renunciada. E Narayana é adorado através deste movimento de Sankirtana por aqueles que estão libertos da contaminação material. Na verdade, eles recitam o santo nome repetidamente. Querido Senhor, vossos associados pessoais, os devotos, vagueiam pelo mundo inteiro para purificar inclusive os lugares sagrados de peregrinação. Não será esta atividade agradável para aqueles que realmente temem a existência material? Querido Senhor, em virtude de um momento de associação com o Senhor Shiva, que vos é muito querido e que é vosso amigo muito íntimo, tivemos a boa fortuna de vos alcançar. Vós sois o médico mais hábil, capaz de tratar da doença incurável da existência material. Por nossa grande fortuna, somos capazes de nos refugiar a vossos pés de lótus. Querido Senhor, temos estudado os Vedas, aceitado um mestre espiritual e prestado respeito a brahmanas, devotos avançados e pessoas idosas que são espiritualmente muito avançadas. Temos prestado nossos respeitos a todos eles sem invejar nenhum irmão, amigo ou qualquer outra pessoa. Além disso, temos praticado rigorosas austeridades dentro da água e há muito que não nos alimentamos. Oferecemos todos esses nossos bens espirituais para a vossa satisfação. Oramos unicamente por essa bênção e nada mais. Querido Senhor, mesmo grandes yogis e místicos que são muito avançados em virtude de austeridades e de conhecimento e que se situaram plenamente em existência pura, bem como personalidades notáveis como Manu, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, não podem alcançar o limite de vossas glórias e potências. Todavia, eles oferecem suas orações de acordo com suas próprias capacidades. Da mesma maneira, nós, embora muito inferiores a essas personalidades, também oferecemos nossas orações de acordo com a nossa própria capacidade. Querido Senhor, vós não tendes inimigos nem amigos, portanto sois igual para com todos. Não podeis ser contaminado por atividades pecaminosas, e vossa forma transcendental está sempre além da criação material. Sois a personalidade de Deus, porque permaneceis em toda a parte, dentro de toda a existência. Logo sois conhecido como Vasudeva. Oferecemo-vos nossas respeitosas reverências. O grande sábio Maitreya prosseguiu: Meu querido Vidura, a suprema personalidade de Deus, que protege as almas rendidas, tendo assim ouvido os pratitas,
e tendo sido adorado por eles, respondeu: que se cumpra tudo segundo vós orastes. Após dizer isto, a personalidade de Deus, cujo poder é invencível, partiu. Os pratitas não desejavam separar-se dele, porque não o haviam visto em sua completa satisfação. Depois disso, todos os pratitas emergiram das águas do mar. Então, eles viram que todas as árvores em terra firme haviam crescido muito, como que para obstruir o caminho para os planetas celestiais. Essas árvores haviam coberto toda a superfície do mundo. Nessa altura, os pratitas ficaram muito irados. Meu querido rei, no momento da devastação, o Senhor Shiva emite fogo e ar de sua boca, devido à ira. Para deixar a superfície da terra completamente sem árvores, os pratitas também emitiram fogo e ar de suas bocas. Após ver todas as árvores na superfície da terra sendo reduzidas a cinzas, o Senhor Brahma veio ter imediatamente com os filhos do rei Barisman e apaziguou-os com palavras cheias de ponderação. As árvores restantes, sentindo muito medo dos pratitas, foram aconselhadas pelo Senhor Brahma a imediatamente entregar sua filha aos pratitas. Seguindo a ordem do Senhor Brahma, todos os pratitas aceitaram a jovem como sua esposa. Do ventre desta mocinha nasceu o filho do Senhor Brahma, chamado Daksha. Daksha teve que nascer do ventre de Marisha, por ter desobedecido e desrespeitado o Senhor Mahadeva Shiva. Consequentemente, ele foi obrigado a abandonar seu corpo 2 vezes. Seu corpo anterior fora destruído, mas ele, o mesmo Daksha, inspirado pela vontade suprema, criou todas as entidades vivas desejadas no Manvantara Kakshusha. Após nascer, Daksha, pela superexcelência do brilho de seu corpo, encobriu a opulência corpórea de todos os demais. Por ser muito perito em realizar atividades fruitivas, foi chamado de Daksha, que significa muito perito. O Senhor Brahma, portanto, conferiu a Daksha a tarefa de gerar entidades vivas e mantê-las. Com o transcurso do tempo, Daksha também ocupou outros Prajapatis, progenitores, no processo de geração e manutenção. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 4º canto, 30º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado As Atividades dos Pratitas. Srimad Bhagavatam, 4º canto, capítulo 31, Narada instrui os Pratitas. O grande santo Maitreya continuou: depois disso, os pratitas viveram no lar por milhares de anos e desenvolveram conhecimento perfeito em consciência espiritual. Por fim, eles lembraram-se das bênçãos da Suprema Personalidade de Deus e retiraram-se do lar, deixando sua esposa aos cuidados de um filho perfeito. Os pratitas dirigiram-se à praia ocidental, onde residia Japali, o grande sábio liberado. Após aperfeiçoarem o conhecimento espiritual, através do qual alguém pode tornar-se equânime
para com todas as entidades vivas, os pratitas tornaram-se perfeitos em consciência de Krishna. Depois de praticar a Yogasana da yoga mística, os pratitas esforçaram-se por controlar seu ar vital, mente, palavras e visão externa. Assim, através do processo de pranayama, eles se livraram por completo do apego material. Permanecendo eretos, eles puderam concentrar suas mentes no mais elevado Brahman. Enquanto estavam praticando esse pranayama, o grande sábio Narada, que é adorado tanto pelos demônios quanto pelos semideuses, veio vê-los. Assim que os pratitas viram chegar o grande sábio Narada, eles levantaram-se de suas asanas. Como é praxe, eles prestaram-lhe reverências e adoraram-no, e, ao verem Narada Muni sentado confortavelmente, começaram a fazer-lhe perguntas. Todos os pratitas começaram por dirigir-se ao grande sábio Narada. Ó grande sábio, ó Brahmana, esperamos que não tenhais encontrado embaraços enquanto vinhais para cá. Deve-se à nossa grande fortuna o fato de podermos ver-vos agora. Com a vinda do sol, as pessoas livram-se do medo da escuridão da noite, um medo provocado por ladrões e trapaceiros. Do mesmo modo, vós viajais como o sol, pois afastais toda a espécie de temores. Ó Mestre, deixai-nos informar-vos que, devido ao fato de estarmos demasiadamente apegados aos afazeres familiares, quase nos esquecemos das instruções recebidas do Senhor Shiva e do Senhor Vishnu. Querido Mestre, por favor, iluminai-nos com conhecimento transcendental, o qual pode servir como uma tocha com o auxílio da qual podemos cruzar a escura ignorância da existência material. O grande sábio Maitreya prosseguiu: Meu querido Vidura, sendo assim solicitado pelos pratitas, o devoto supremo Narada, que está sempre absorto em pensar na personalidade de Deus, pôs-se a responder. O grande sábio Narada disse: Quando uma entidade viva nasce para ocupar-se em serviço devocional à personalidade de Deus, que é o controlador supremo, seu nascimento, todas as suas atividades fruitivas, sua duração de vida, sua mente e suas palavras são realmente perfeitas. Um ser humano civilizado tem 3 espécies de nascimento. O primeiro nascimento é através de pai e mãe puros, e este nascimento chama-se nascimento através do sêmen. O nascimento seguinte ocorre quando alguém é iniciado pelo mestre espiritual, e este nascimento chama-se Savitra. O terceiro nascimento chama-se Gyanika. Ocorre quando alguém tem a oportunidade de adorar o Senhor Vishnu. Apesar das oportunidades de obter esses nascimentos, mesmo que alguém alcance a duração de vida de um semideus, se não se dedicar deveras a servir ao Senhor, tudo será inútil. Do mesmo modo, as atividades de alguém podem ser mundanas ou espirituais, mas são inúteis se não se destinam a satisfazer o Senhor. Rigorosas austeridades, o processo de ouvir, a capacidade de falar,
o poder da especulação mental, a inteligência elevada, a força e o poder sensual. Que sentido faz tudo isso sem o serviço devocional? Práticas transcendentais que, em última análise, não nos ajudem a compreender a personalidade de Deus, são inúteis, quer sejam práticas de yoga mística, quer estudo analítico da matéria, quer rigorosas austeridades, quer aceitação de sannyasa, quer estudo da literatura védica. Todos esses aspectos podem ser muito importantes no avanço espiritual, mas a menos que compreendamos a personalidade de Deus, Hari, todos esses processos são inúteis. De fato, a personalidade de Deus é a fonte original de toda a autorrealização. Consequentemente, a meta de todas as atividades auspiciosas, karma, jnana, yoga e bhakti, é a suprema personalidade de Deus. Assim como o ato de regar a raiz de uma árvore dá energia ao tronco, aos galhos, aos brotos e a tudo o mais, e assim como o ato de alimentar o estômago vivifica os sentidos e os membros do corpo, de modo semelhante, pelo simples fato de adorar a personalidade de Deus através do serviço devocional, pode-se automaticamente satisfazer aos semideuses, que são partes dessa personalidade suprema. Durante a estação das chuvas, a água é produzida pelo sol, e com o transcorrer do tempo, ao chegar o verão, a mesma água novamente é absorvida pelo sol. De modo semelhante, todas as entidades vivas, móveis e inertes originam-se da terra, e depois, passado algum tempo, todas retornam à terra como pó. Do mesmo modo, tudo emana da suprema personalidade de Deus e com o transcorrer do tempo, tudo entra nele outra vez. Assim como o brilho do sol não é diferente do sol, a manifestação cósmica também não é diferente da suprema personalidade de Deus. Portanto, a personalidade suprema é onipenetrante dentro desta criação material. Quando os sentidos estão ativos, eles parecem ser partes integrantes do corpo, mas quando o corpo está adormecido, suas atividades são imanifestas. De modo semelhante, toda a criação cósmica parece diferente e, todavia, não diferente da pessoa suprema. Meus queridos reis, ora há nuvens no céu, ora há escuridão, ora há luz. O aparecimento de todos esses fenômenos ocorre consecutivamente. De modo semelhante, no Absoluto Supremo, os modos de paixão, escuridão e bondade aparecem como energias consecutivas. Às vezes aparecem e outras vezes desaparecem. Como o Senhor Supremo é a causa de todas as causas, Ele é a superalma de todas as entidades vivas individuais, e Ele existe tanto como a causa remota quanto como a imediata. Estando à parte das emanações materiais, Ele mantém-se livre de todas as suas interações, e é o Senhor da natureza material. Deveis, portanto, ocupar-vos em seu serviço devocional, julgando-vos qualitativamente iguais a Ele.
tendo misericórdia de todas as entidades vivas, ficando satisfeito de alguma forma e controlando o gozo dos sentidos, pode-se muito rapidamente satisfazer a personalidade de Deus, Janardana. Purificando-se inteiramente de todos os desejos materiais, os devotos libertam-se de todas as contaminações mentais. Assim, eles podem pensar sempre no Senhor e dirigir-se a Ele com muito sentimento. A Suprema Personalidade de Deus, sabendo que seus devotos o controlam, não os deixa por um segundo sequer, assim como o céu sob nossa cabeça nunca se torna invisível. A personalidade de Deus torna-se muito querida por aqueles devotos que não têm posses materiais, mas estão plenamente felizes de possuir o serviço devocional ao Senhor. De fato, o Senhor saboreia as atividades devocionais de semelhantes devotos. Aqueles que se vangloriam de sua educação material, riqueza, aristocracia e atividades fruitivas, têm muito orgulho de possuir coisas materiais e muitas vezes zombam dos devotos. Mesmo que semelhantes pessoas ofereçam adoração ao Senhor, o Senhor jamais a aceita. Embora a personalidade de Deus seja autossuficiente, ele torna-se dependente de seus devotos. Ele não se importa com a deusa da fortuna, nem com os reis e semideuses que andam atrás dos favores da deusa da fortuna. Onde está a pessoa que é realmente grata, mas não adorará a personalidade de Deus? O grande sábio Maitreya prosseguiu: Meu querido rei Vidura, deste modo Sri Narada Muni, o filho do Senhor Brahma, descreveu para os pratitas todas essas relações com a Suprema Personalidade de Deus. Depois disso, ele regressou a Brahmaloka. Ouvindo da boca de Narada as glórias do Senhor, as quais eliminam toda a má fortuna do mundo, os pratitas também se apegaram à personalidade de Deus. Meditando em seus pés de lótus, eles avançaram até o destino final. Meu querido Vidura, acabo de contar-te tudo o que querias saber sobre a conversa entre Narada e os pratitas, a qual descreve as glórias do Senhor. Fiz este relato na medida do possível. Shukadeva Goswami continuou: Ó melhor dos reis, Parikshit, acabo de falar-te sobre os descendentes de Uttanapada, o primeiro filho de Swayambhuva Manu. Tentarei agora relatar as atividades dos descendentes de Priyavrata, o segundo filho de Swayambhuva Manu. Por favor, ouve-as com atenção. Embora Maharaja Priyavrata tivesse recebido instruções do grande sábio Narada, ainda assim ele se ocupou em governar a terra. Após gozar plenamente das posses materiais, ele dividiu sua propriedade entre seus filhos. Então, alcançou uma posição através da qual poderia voltar ao lar, voltar ao Supremo. Meu querido rei, dessa maneira, após ouvir o grande sábio Maitreya transmitir as mensagens transcendentais da personalidade de Deus e seus devotos, Vidura encheu-se de êxtase. Com lágrimas nos olhos, ele imediatamente caiu aos pés de lótus de seu guru, seu mestre espiritual.
Então fixou a suprema personalidade de Deus no âmago de seu coração. Sri Vidura disse: ó grande místico, ó maior de todos os devotos, por tua imotivada misericórdia, foi-me mostrado o caminho da liberação deste mundo de escuridão. Trilhando este caminho, uma pessoa liberada do mundo material pode voltar ao lar, voltar ao Supremo. Shukadeva Goswami prosseguiu. Vidura ofereceu assim suas reverências ao grande sábio Maitreya e, pedindo sua permissão, partiu rumo à cidade de Hastinapura para ver seus próprios parentes, embora não tivesse desejos materiais. Ó Rei, aqueles que ouvem estes tópicos sobre reis inteiramente rendidos à suprema personalidade de Deus, obtêm sem dificuldade longa vida, riquezas, boa reputação, boa fortuna e, enfim, a oportunidade de voltar ao lar, voltar ao Supremo. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do quarto canto, 31º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Narada instrui os pratitas. Fim do quarto canto.